Eu sei, é só dizer que as regras para bagagem de mão mudaram que a gente já fica de cabelo em pé. E com razão. Lembra quando disseram pra gente que as passagens iam ficar mais baratas? Pois é. Daí começaram a cobrar por bagagem despachada, começaram a cobrar por mala de mão, começaram a cobrar por peso extra na bagagem de mão. Só ladeira abaixo. Então, se você tem uma viagem para a Europa, é bom ficar atento às restrições de embarque de bagagem de mão dentro da União Europeia. A partir do próximo domingo, 1º de setembro de 2024, vai entrar em vigor novas restrições para as bagagens de mão em todos os voos dentro da União Europeia. Então é bom você saber todos os detalhes para não se dar mal e não perder dinheiro. Pode ficar calmo que tudo que você precisa saber sobre essas novas regras a gente te conta aqui no Que Delícia de Viagem. Pois bem, mas antes de começar a falar sobre essas novas regras, eu vou avisar para vocês de onde que eu tirei todas essas informações. Os sites pesquisados foram o europa.eu, o iata.org, o Euronews e o melhoresdestinos.com.br. E a primeira informação bombástica é a seguinte: a Comissão Europeia irá aplicar temporariamente restrições ao embarque de líquidos nos aeroportos da União Europeia. Essas restrições são para os aeroportos que usam o sistema de detecção de explosivos para bagagens de cabine, também conhecido aí como scanners C3. Até agora, em alguns aeroportos, os líquidos podiam ser transportados sem grandes restrições por causa desses scanners aí de última geração. Estes scanners aí, eles faziam uma detecção bem detalhada sobre tudo o que tinha dentro da mala, inclusive eles conseguiam identificar aí líquidos que eram, por exemplo, explosivos. Mas a partir do dia 1º de setembro de 2024, o uso desse scanner vai ser proibido. O Conselho Internacional de Aeroportos detectou aí que esse scanner não é tão confiável quanto parecia e que ele precisa aí de algumas melhorias. Por exemplo, em frascos que transportavam líquidos aí acima de 300 ml, ele não era tão efetivo assim. Então, os aeroportos que ainda usam esses scanners vão ter que voltar para as máquinas antigas de raio-x. Ou seja, todos os passageiros embarcando em qualquer aeroporto da Europa deverá voltar a usar os frascos de no máximo 100 ml e aí guardar esses frascos dentro de embalagens herméticas, né, aqueles saquinhos de zip de no máximo 1 litro de capacidade. Lembrando que cada passageiro pode carregar consigo apenas um saquinho desses. E também computadores e tablets que antes também não estava precisando tirar de mochila e de mala, vai voltar a ser preciso tirar para ele passar pelos raios-x. Gente, era uma maravilha passar por esses aeroportos, porque não precisava tirar nada da mochila, nada da mala, não tinha confusão, não tinha mala desarrumada e agora a gente vai ter que retroceder um pouquinho. Dizem que essas medidas aí é apenas uma precaução, não teve nenhuma ameaça efetiva, é só mesmo um sistema técnico aí que eles estão implementando para melhorar a segurança dos aeroportos. E o que vem com essa mudança? Obviamente que filas, é o que eles estão esperando aí para esses próximos dias nos aeroportos da Europa. Muita fila, muita confusão, muita bagunça, coisa que a gente já está bem acostumado. E essas mudanças todas vêm exatamente no mesmo período que eles estão aí implementando o EES. O EES é o sistema de entradas e saídas que vai ser aplicado aí a partir de novembro, mais precisamente no dia 10. Esse sistema, o EES, vai substituir os maravilhosos carimbos no passaporte. Isso mesmo, entrando na Europa, a partir de agora, não vai ter mais carimbinho novo aí para deixar o seu passaporte bem preenchido. Esse sistema vai registrar o nome do viajante, vai registrar a biometria e também data de entrada e saída dos países da Europa. Ele vem aí para facilitar realmente esse controle de fronteira na Europa.
Além disso, o EES também vai ajudar aí a fiscalizar quem fica mais tempo dentro da União Europeia de maneira ilegal. E a gente tem algo para falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. O EES também aí é meio que um pré-requisito para ajudar a implementar o ETIAS no primeiro semestre de 2025. O ETIAS é um sistema europeu de informação e autorização de viagem. Essa autorização eletrônica de viagem vai custar 7 euros por pessoa e tem aí a validade de 3 anos. Mas voltando para os líquidos, só para deixar aí bem explícito e bem tranquilo para mamães e papais de bebês, que os alimentos de bebês ainda estão liberados, então alimentos líquidos para bebês vão passar tranquilamente pelo raio-x sem problema. Medicações líquidas também é só ter aí consigo a autorização para estar transportando esse tipo de medicamento. Líquidos de Dutch Free também estão liberados, lembrando que eles têm que estar dentro da sacola e vedados, eles não podem ser violados. Se o fiscal ali do raio-x abrir essa sacola, avisa ele. Se você tem que fazer conexão e ir para um outro avião, avisa ele para ele fazer uma vedação aí, porque isso é garantia de que você vai poder embarcar com o seu líquido vindo aí do Dutch Free. Objetos cortantes também, em sua maioria, que podem ser utilizados como arma, também estão proibidos. Eu viajo com alicate de unha, gilete, tesoura sem ponta e nunca tive problema nenhum com relação a isso. Líquidos inflamáveis também continuam proibidos, é claro, e armas também. E quanto ao tamanho das bagagens de mão? Já tem um bocado de notícia falsa circulando por aí. Alguns sites como o Yahoo dizem que as bagagens de mão também vão ser padronizadas a partir agora de 1º de setembro. Mas essa informação eu não achei em nenhum site oficial. Recentemente, o Parlamento Europeu aprovou uma proposta de padronização de bagagens de mão em todos os voos de todas as companhias dentro da União Europeia. Mas é apenas uma proposta, ela ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Europeu. E enquanto isso não acontece, fica ligado aí nas informações da companhia aérea que você comprou o seu voo. Se você vai fazer um voo com 2 companhias aéreas, usa aí as medidas de bagagem da que tenha as proporções menores. A Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, ela tem aí uma sugestão de tamanhos para malas: 55 de altura, 35 de largura e 20 de profundidade. Essa é a sugestão da IATA, mas tem companhias aéreas que têm medidas menores. Vou deixar aí para vocês uma tabela do Melhores Destinos que fala aí sobre as medidas das principais companhias aqui da Europa. E é isso, gente. Essas são as principais mudanças aí nos aeroportos da Europa. Por enquanto, só mudanças na Europa. Quem está viajando pelo Brasil, fica tranquilo, respira aliviado que a gente ainda não vai ter nenhum tipo de probleminha viajando pelos aeroportos brasileiros. E se está vindo para a Europa, claro, toma cuidado aí com as medidas de mala, com o transporte de líquidos e qualquer outro elemento suspeito dentro da mala. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa o comentário aí se tem alguma dúvida ou alguma sugestão, porque aqui você já sabe, tem sempre uma delícia de viagem para você. Tchau!